Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline Curcio. E eu sou a Ludmilla. E hoje nós vamos falar sobre a teoria da firma. Assim como a sua evolução e também o que são as atividades de FA. Bora saber mais? Bom, para contextualizar o nosso tema, eu lanço uma pergunta para você. Você sabe o que é firma? Firma são unidades técnicas que produzem bens. Mas bens para quem? Bens para os fundadores e acionistas da empresa. Sabendo disso, nós podemos afirmar que a teoria da firma tem o objetivo principal de gerar lucro e enriquecer os donos e responsáveis por determinada empresa. Ou seja, a ideia principal desse conceito de teoria da firma é maximizar o lucro. Nunca se esqueça. Segundo Marshall, o capitalismo contemporâneo tem influência direta na ideologia da teoria da firma, pois foi esse capitalismo que conduziu a produção industrial a uma rápida e assombrosa evolução, tornando a produção em larga escala o aperfeiçoamento da divisão do trabalho e o uso de maquinário práticas básicas e indispensáveis para um bom retorno econômico. Porém, toda essa inovação e desenvolvimento fez com que pequenas indústrias fossem pressionadas a corresponder a essa grande mudança, o que gerou a exclusão dessas indústrias de algumas práticas do mercado e o afastamento de outras. E citando rapidamente a teoria contingencial, essas pequenas indústrias elas foram afetadas pelas mudanças que ocorreram no ambiente, porque o ambiente é o fator primordial para as organizações. Ele que ofereceu para essas indústrias a oportunidade de inovar, de se reinventar e acompanhar as novas tendências de mercado. Porém, nem todas essas pequenas indústrias conseguiram se adaptar a essas mudanças. Veblen acrescenta para a gente que esse modelo de indústria, que tem a produção em larga escala, tem o trabalho muito bem dividido e aperfeiçoado, e utiliza o maquinário, ajudou a criar um ambiente competitivo no mercado entre as empresas e um negócio lucrativo, onde o maior interessado dessa prática é o proprietário, que mesmo não estando envolvido no processo de produção, sempre será o maior beneficiado. Para Alkian e Demsetz, aumentar a produtividade por meio de equipes especializadas e observar a economia proporcionada por essa alta produtividade foram os motivos que ajudaram na consolidação das firmas. Já para Coase, que é personagem importantíssimo dessa teoria, os fatores que contribuíram para o crescimento das firmas foram a diminuição e estabilização dos custos de organização. O que são esses custos de organização? São custos desnecessários que vêm da má organização da firma e a falta de conhecimento sobre a demanda. Então, eles conseguiram diminuir esses custos e estabilizar eles. Com isso, aumentaram as transações organizadas. O segundo fator é a menor probabilidade de cometer erros e o pequeno aumento desses. Como assim? Toda a mão de obra da firma agora é qualificada, então eles têm propriedade para fazer um serviço de excelência e qualidade. E o terceiro fator foi a redução no preço de fornecimento dos fatores de produção para as firmas de maior porte. Como assim? Toda a matéria-prima necessária, os recursos para a produção, eles tiveram o preço de fornecimento reduzidos. Por que isso aconteceu? Porque as firmas começaram a criar sociedades entre os fornecedores, não havendo a necessidade de irem ao mercado procurar por recursos para a produção. Eles já acertavam com os fornecedores a quantidade exata de matéria-prima que eles precisariam para a produção, por um preço abaixo do mercado. E isso fez com que os custos se tornassem fixos para as empresas. E essa prática ela se tornou incrivelmente vantajosa tanto para as empresas, tanto para os fornecedores. Para as empresas, porque eles não tinham um custo maior do que o necessário e já tinham aquela matéria-prima garantida todo mês. E para os fornecedores, porque eles já tinham aquela venda garantida, lembrando da alta produção das indústrias. Bom, já que agora nós embasamos o pensamento da teoria da firma, nós vamos aprofundar no dia a dia da firma e nos processos de negociação. Agora nós vamos falar sobre fusões e aquisições, o termo FA, que é um assunto muito importante para a teoria da firma.
O termo fusões e aquisições, FA, derivou do termo inglês M&A, Mergers and Acquisitions, que são processos de negociações entre organizações ou pessoas físicas que visam transferir cotas sociais de uma empresa para outra empresa ou para outra pessoa física, ou seja, é basicamente sobre a consolidação de empresas. Na fusão, ocorre a combinação de duas ou mais entidades empresariais, ou seja, elas vão unir forças para se tornar um novo negócio. Já no processo de aquisição, uma empresa compra outra e a sucede nos direitos e obrigações. Nesse processo, a empresa que adquire a outra tem mais poder em tamanho, estrutura e operações. A diferença entre as duas consolidações é que na fusão, as duas empresas vão se juntar para formar uma nova empresa, mas elas vão formar uma nova empresa com uma nova identidade, sendo que uma não vai anular a outra. Já na aquisição, somente uma das empresas vai manter sua identidade e vai ser anulada aquela que for comprada. E tudo isso acontece para quê? Para que, ao combinar as atividades comerciais, o desempenho aumente, o desempenho da empresa, dos funcionários, e os custos, consequentemente, na lógica, vão diminuir. O termo FA ele vai estar diretamente relacionado à estratégia de mercado, ao ganho de eficiência com a obtenção de recursos, porque vai se expandir, e a oportunidade de comprar uma empresa por um valor inferior ao seu real valor. Para que possamos compreender melhor, vamos dividir o mercado FA em dois grandes grupos. Temos o investidor estratégico, que é quando o comprador opera no mesmo segmento da vendedora e tem interesse operacional na empresa com o intuito de manter o investimento no longo prazo. Geralmente participam desse grupo os fornecedores, clientes, competidores, e pode-se dizer que eles trazem mais do que o dinheiro para a mesa, porque eles buscam um investimento a longo prazo e eles têm um posicionamento de destaque no mercado que eles atuam. Já o investidor financeiro é quando o comprador tem interesse focado em maximizar o retorno por meio da retirada de dividendos e ganho de capital na venda do ativo em curto e médio prazos, ou seja, são os fundos de investimento. E esses são aqueles que vão entrar na empresa sabendo que eles vão sair. Eles vão entrar com capital, mas também auxiliam na melhora dos níveis de gestão para acelerar o retorno do capital investido. E o principal objetivo deles é a maximização do retorno. Então aqui a gente pode ver que fica bem claro, quais são os objetivos de uma fusão e aquisição, que é ou a busca da maximização dos lucros da firma, que vai gerar a riqueza dos acionistas, ou a maximização da utilidade gerencial, que é o que? Expandir a gerência para ter um melhor rendimento e aí com isso vai gerar mais lucros. Então, fazendo uma ligação da teoria da firma com as fusões e aquisições, a gente vê a importância, da organização de sociedades empresárias, porque tendo em vista as instabilidades e imperfeições do mercado, essas sociedades elas vão o quê? Diminuir os custos de transação que vão recair sobre o empreendedor. Fora isso, com as sociedades empresárias, vai haver a formação de equipes organizadas que vão prestar serviços, fornecer recursos sob o controle da gestão de um único empresário. E isso tudo vai objetivar o quê? Uma produtividade mais eficiente. E isso vai ocorrer por quê? Porque as organizações econômicas vão ficar centralizadas e baseadas em contratos de longo prazo. E aí isso tudo vai gerar uma maior estabilidade na produção de bens e serviços, o que é ótimo para o empreendedor. Então, através dessa análise, a gente conclui que uma empresa ela não é só prestar ou circular bens ou serviços. Ela vai estar relacionada diretamente com a eficiência da produção para que a gente consiga atingir a redução de custos e a maximização dos lucros. Então, é muito importante que essa análise seja feita. Chegamos ao final do vídeo e essas foram as principais bases para a teoria da firma. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenham entendido o que é a teoria da firma e as atividades de FA. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima. Um beijo!